Arro, bem-vindos. Eu peço licença para entrar no campo de vocês, que é muito sagrado, é muito rico, é muito honroso. Esse vídeo eu estou fazendo para trazer um esclarecimento, né? Um esclarecimento de como é a minha linha de trabalho. Como funciona esse trabalho que eu executo com muita honra. Foi desafiador para mim desenvolver esse vídeo, porque eu ficava sempre presa no vídeo correto, no momento correto. Percebam, tá tendo cortador de grama, tá tendo som do vizinho, mas também tá tendo o canto dos pássaros, o vento. Que melhor cenário, que melhor momento seria esse, né? E eu entendo que o melhor momento é o agora. O melhor momento é aquele momento em que starta dentro de você uma produção de dopamina que te movimenta para o fazer. E eu sinto que é este o momento. Então eu peço perdão se o som não estiver bom, se tiver tendo situações externas que te tirem o foco, talvez, do que eu venha dizer, mas eu volto a falar, é um exercício preciosíssimo a gente colocar o foco, mesmo tendo situações adversas que muitas vezes tiram a gente dessa informação, muitas vezes. Então, como uma boa contadora de histórias, eu vou trazer para vocês uma ilustração, uma metáfora para explicar o processo de atendimento que eu realizo e aonde isso ocorre. Porque isso ocorre, gente, num local onde as palavras, o verbo, ele não alcança. É muito difícil para mim encontrar dentro do meu sistema de conhecimentos, de crenças também, uma palavra que traga uma explicação linear para algo que não acontece dentro de uma linearidade, Rô. Então, foi muito desafiador para mim no início encontrar esse ponto de equilíbrio, que talvez não exista uma lógica linear e que talvez isso precise ser dessa forma. E colocar a minha própria necessidade de ego, de encaixotar algo que não cabe dentro de uma caixa, talvez tenha sido o motivo de tanta procrastinação em trazer essa informação de um modo claro para todo mundo ouvir. Arro? Então vamos lá. Há muito, muito tempo atrás, a gente resolve fazer uma viagem. A gente está no local e a gente resolve fazer uma viagem. Mas essa viagem a gente vai fazer para um local onde a gente já esteve, já fizemos essa viagem em outras épocas, em outras circunstâncias, com outras bagagens. E em um determinado momento a gente estabelece, eu quero voltar. A gente vai chamar, aqui dentro dessa história, dessa metáfora, a viagem, o local de destino de planeta Terra.
E aí a gente chega lá na companhia de viagem e aí a gente faz assim, olha, eu quero fazer um roteiro por X tempo para o planeta Terra. Aí o agente de viagem ele vai dizer, interessante, né? Seu pedido. Tem muita gente querendo ir para o planeta Terra neste período, posso dizer, porque o planeta Terra nessa época está sendo muito solicitado. Ah, mas eu já fui para lá várias vezes. Eu já tenho uma noção do que levar dentro dessa minha mala, a modo que eu não precise ocupar com a mala que eu vou levar o compartimento de carga de outros passageiros que talvez não tenham este entendimento. Ah, isso já melhora a situação, né? Porque talvez não seja do entendimento de todos, mas uma companhia aérea, ela te dá um limite de até 10 quilos, que eles chamam de bagagem de mão, que você pode levar dentro do avião sem pagar por um excedente de bagagem. Uhum. Ok. Aí você tá lá preparando essa viagem. Aí o agente de viagem diz então para você, tá tudo certo, olha, você pode ir, você vai entrar dia tal, o seu voo é para tal hora, dia tal. Aí a gente felizão, a gente tá indo para lá. Aí o agente faz assim, a propósito, nem preciso falar, né? Que quando você adentrar na nave que vai te levar para esse planeta Terra, você vai passar por um véu de esquecimento. E talvez 99,9% da chance de você se esquecer. Se esquecer da viagem, das outras viagens que você fez, se esquecer inclusive da bagagem que você está levando. O que você tem nessa bagagem? Aí você diz, sim, eu me recordo dessa parte do esquecimento. Mas eu confio e eu vou levar, porque a última viagem que eu fiz, eu já tive muitos ensinamentos que já me trouxeram num nível de entendimento. E em algum momento eu vou deixar pistas dentro da minha mala que me façam recordar de todo o percurso que eu fiz e dessa linha de esquecimento. Tô indo mais preparada dessa vez. Então a gente volta para casa para se preparar para o dia da nossa viagem. A nossa passagem está marcada, o horário, tudo certinho. A gente volta para casa. E a gente volta para casa sabendo que a gente tem um limite de 10 quilos para levar nesta bagagem de mão. Só que esse limite, ele não limita tudo o que você já adquiriu, já vivenciou e já experienciou em outras viagens. Ele simplesmente limita o que você vai levar naquele período de viagem em 10 quilos de bagagem, tá? Isso tudo são metáforas, amados, tá bom? Aí você vai então montar a sua bagagem. Na sua bagagem, você vai pegar referências dos processos que você já experienciou de outras vezes que você estava lá, correto? Então você vai dizer, eu tenho que levar uma blusa de frio, uma blusa de calor, um biquíni, porque vai que, né, dá para eu entrar na praia, uma capa de chuva, talvez um gorro, um protetor, um cachecol, uma camisola para você dormir, um pijama,
Enfim, você vai montar a sua bagagem com o mínimo possível para te sustentar, te ancorar nesse tempo que você vai estar lá, nessa experiência, reconhecendo o que verdadeiramente você vai precisar para esse período de tempo que você vai estar lá, mas ao mesmo tempo você tem na sua memória, no seu DNA, na sua configuração de quem montou a mala, toda a lembrança, toda a recordação. Uhum. Seguimos então para a metáfora da viagem. A gente faz essa viagem. Quando a gente faz essa viagem, a gente entra nessa nave que vai levar a gente para o destino. Essa nave, ela vai trazer um tempo. Qual foi o dia que você entrou? Como foi que você entrou? O que você está levando na sua mão? A sua mala. Ela vai ditar a sua mala. O que você já tem na mala. Você, como um ser que, ciente de todas as suas experiências, te presenteou com essa mala. Só que quando a gente atravessa essa linha de esquecimento, é como se essa mala se tornasse uma surpresa. E o que acontece quando a gente chega num local que a gente deseja muito estar e a gente começa a ver, né, passear, fazer passeios, a gente começa a adquirir coisas. Adquirir. Ai, uau! Isso daqui é muito ótimo. Olha que chapéu maravilhoso. Esse chapéu aqui, muito ótimo, esse chapéu. Ai, meu Deus, essa canga. Essa canga. Muito ótima essa canga. Vou levar essa canga. E a gente vai adquirindo coisas, esquecendo por um momento que nós temos uma mala que precisa pesar 10 quilos para que ela retorne. E o que ultrapassar esses 10 quilos, não que não sejam válidos, às vezes realmente são necessários, mas a gente vai pagar um preço para isso. E o preço disso, talvez, seja deixar alguma coisa dessa mala. Não preciso mais desse biquíni velho. Comprei um biquíni novo. Então, vou retornar com o meu biquíni novo e deixar o biquíni velho aqui. E, às vezes, a gente precisa realmente pagar para retornar com esse excedente de mala que a gente adquiriu. E a roupa? O trabalho que eu desenvolvi, que eu fui inspirada a desenvolver, é uma leitura dessa mala. Porque às vezes, gente, a gente coloca tanta coisa dentro dessa mala, em empolgação, a gente acha que vai precisar, a gente acha que a gente quer, a gente acha que de alguma forma é necessário, e às vezes né? Às vezes, dentro dessa mala, não veio, por exemplo, um cachecol. E aí você chegou aqui e você está num momento em que um cachecol ia ser muito útil. E você compra o cachecol. Arro? Então, às vezes, realmente esse processo acontece. Mas, às vezes, a gente está com tanta coisa soterrada naquela mala, tão engruvinhadinha lá dentro, tão bem apertadinha, porque a gente queria trazer de qualquer jeito, que quando, no decorrer da viagem em si, você esquece que você trouxe. E às vezes você tem lá o tar do cachecol,
E você esquece completamente que você tem ele lá. Você não lembra o que tem dentro dessa mala. O meu trabalho, ele está baseado em ler. Vamos abrir essa mala. Vamos olhar para essa mala. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui dentro desta sua malinha que você, o seu ser superior, aquele que estava montando a mala, que vinha para cá, sabia. De alguma maneira, ele sabia que você ia precisar daquilo. Então, ele colocou na mala. Talvez, quando você chegou aqui, que você olhou a primeira vez para aquela coisa, você fala, cara, não, 40 graus, 40 graus, sol abundante, não preciso de um cachecol, minha gente, precisa de um biquíni. Eu preciso de um biquíni para poder ir para a praia. E às vezes dentro do afoitamento, da ânsia de consumir, às vezes a gente compra um biquíni que não serve, porque a gente não tem paciência nem de experimentar o biquíni. Às vezes a gente tem vergonha de experimentar o biquíni. Às vezes a gente fala, vou levar porque eu me conheço, então eu vou levar esse biquíni assim mesmo. Aí chega lá no seu quarto, você percebe que ou o biquíni está muito pequeno, ou está muito grande. E aí ele traz um certo desconforto. E aí então você, por opção, encosta esse biquíni, vai comprar outro. E às vezes você fala, não vou pra praia. É isso, não vou pra praia. Mais fácil. Enfim, muitas razões a gente tem para fazer esse movimento de adquirir, soltar, liberar, se utilizar. Com o tempo, eu fui compreendendo que uma inteligência de mim montou essa mala. Uma inteligência que já esteve aqui, dentro dessa viagem, que já passou por muitos transtornos, ela de alguma forma, ela montou essa mala para mim. Então, essa mala, ela vem configurada em processos que eu já vivi, com ferramentas que eu possa vir me utilizar para facilitar a minha viagem neste agora. Arro. Quando a gente entra nessa nave, a gente pré-estabelece um modo que a gente vai entrar nesse avião. Então, quando a gente entra no avião, a gente vai estar com a roupa que a gente escolheu naquele dia, os acessórios que a gente escolheu para aquele agora, a malinha de mão. Se a viagem vai ser longa, a gente leva a almofadinha de pescoço, tudo sabendo que a gente vai fazer essa viagem e para que ela seja o mais confortável possível. Só que cada um, dentro desse processo, tem uma mala individual. Tem uma mala que é só dele. Compreende? Porque ela foi montada por você mesmo. E quando você entra nesse véu de esquecimento, que você esquece tudo o que aconteceu, a gente vai passando par e par pro processo de abrir essa mala, reconhecer as coisas que estão lá dentro. As coisas que estão dentro dessa mala
não necessariamente te definem. As coisas que estão dentro dessa mala, elas te auxiliam para uma viagem mais tranquila, menos tumultuada, menos cheio de preocupações, certo? Vamos voltar que a gente chegou no local de destino e dentro desse local de destino a gente viu que a gente está com desejo de ir para a praia. Mas a gente talvez nem lembre que a gente tem biquíni dentro da mala. Biquíni é uma peça tão pequenininha que muito engruvinhadinha lá no meio das outras coisas, a gente nem lembra que a gente tem. Agora, saber que a gente tem o biquíni, você concorda que te poupa tanto a energia de ir comprar o biquíni, de estar diante da escolha, experimento ou não experimento, compro ou não compro, compro mais caro, compro mais barato, compro mais bonito, compro mais colorido ou mais sério. Você percebe que você saber que você tem um biquíni dentro da sua mala te pouparia esse espaço? E é isto que a inata do nosso corpo faz. Essa mala é a nossa inata. É a inata que habita o nosso corpo e que sabe do que o nosso corpo precisa. Muitas vezes essa inata ela se manifesta trazendo um certo desconforto físico, para que chame a nossa consciência para um padrão que não está respondendo à sua perfeição em ser. Ou seja, somos perfeitos. Nós temos um organismo, um corpo perfeito, configurado para tudo que nós precisamos dentro dessa experiência. Tudo que a gente precisa habita em nós. Habita. Quando nós somos sonhados pela Mãe das Origens, para vir, para povoar esse planeta, ela deixou preciosos mapas de navegação para facilitar esse movimento, para facilitar esse caminhar com leveza, com alegria. Que embora, obviamente, gente, pelo amor da glória, obviamente, vão haver situações que tragam emoções que a gente chama de não tão boas assim. Essa é a experiência, essa é a viagem. E é a viagem que a gente escolheu fazer. A gente escolheu. A gente sabia desde o momento que a gente entrou na nave. A gente quis fazer isso. A gente quis estar aqui. A gente desejou com todas as unhas, a nossa força estar aqui dentro desse momento. Por isso ele é tão sagrado e é tão santo. Aí, a Mãe das Origens, quando sonhou com a nossa existência aqui, ela disse para o grande mistério: a gente precisa ancorar esses seres. Esses seres que vão entrar nessa malha de esquecimento e vão ser bombardeados por um chipamento, por uma manipulação que eles próprios construíram. Porque essa é a linha não linear de tempo. A história, ela se repete em ciclos espiralados da experiência. A gente precisa dar um mapa de navegação.
algo que desperte a memória, algo que de alguma maneira traga dentro daquela centelha a chama, a brasa e sopre no alento para que aquela chama se acenda dentro dele e ele se recorde. E esse mapa de navegação, ele é entregue pela natureza, que também foi sonhada pela mesma mãe. A natureza, os seres vegetais, os cristais, a terra, a água, o trovão, o céu, as estrelas, os planetas, a lua, o sol. Tudo isso, amados, existe uma razão de existir, de coexistir, de coabitar conosco, os animais sagrados. Tudo isso existe um motivo de estar aqui, de coexistir com a gente. E eles trazem essa informação, não para a nossa mente. A nossa mente é a primeira vez que está aqui, nessa viagem. Olha que interessante. A nossa mente é a primeira vez que está aqui. O nosso espírito esteve aqui várias e várias vezes. A nossa mente carrega essa mala que alguma coisa ela reconhece que está lá. Mas a memória de todas as experiências que a gente fez vem do espírito. E se essa mente, de alguma maneira, se deixou contaminar muito por esses chipamentos, por essa... Sabe quando você sai do aeroporto e aí tem um monte de gente lá dizendo... precisa ir para tal lugar, com a plaquinha, né? Precisa ir para tal lugar, olha só, vem aqui. E tipo, você se perde um pouco ali, porque a primeira vez, a sua mente é a primeira vez que está entrando aqui nesse planeta, compreende? Então ela fica eufórica. Ela fica eufórica, ela quer experimentar todas as coisas. Ela fica sedenta de experiências. E se essa mente, de alguma forma, está desconectada com a mente do coração, que é a mente do coração que traz toda essa memória, se ela está desconectada com isso, a gente fica vivendo só aqui. E a gente vai abarrotando o nosso sistema de informações, de tem-ques, de será-ques, de comos. Como eu faço isso? Como? Então, a natureza, ela nos reconecta com essa memória ancestral, com essa memória atual, deste aqui agora. Ela nos reconecta com as nossas partes. E ela traz uma limpeza desta mala. Só que quando a gente faz essa limpeza, se a gente não sustenta essa limpeza, momentos depois, a gente já vai estar sobrecarregando essa mala novamente. E não tem problema nenhum em recorrer a uma ajuda. Uma ajuda que foi entregue para que nós possamos compreender como que a gente chegou nesse planeta, em que parte, como são as minhas características. E é esta leitura que eu faço. Eu ajudo
através de todo o sistema natural de alimentação, de medicamento, a reconhecer qual é a minha mala, quem sou eu. Ajudo a vocês lembrarem de quem vocês são, como vocês vieram. O que é lembrança e precisa ser deixado para trás, porque muitas vezes a gente, por causa de uma lembrança que a gente não sabe direito o que é, a gente cria uma barreira de medo e de autoproteção. Mas precisa alguém lembrar para você: Arro, amado, isso não está na sua mala. Isso é uma recordação distorcida de ti, não está na sua mala. Você não precisa temer que você não tem um casaco para o dia de inverno, porque eu lembrei de pôr o casaco na tua mala. Então você tem sim esse casaco, Arro. Não tenha medo. E aí, devagar, a gente morre para os nossos medos, para que esses medos do ego pereçam, para que o nosso espírito se reconecte com a natureza de essência de quem nós